Olá, meus amigos. Que bom que estamos juntos novamente. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Cirurgia Moral, capítulo 13. Os outros. Já pensaste que existe muita gente além de ti vivendo no mesmo mundo em que habitas? Nós sabemos disso, né? Mas aqui é um questionamento um pouco mais profundo. Parece óbvio, mas é parar para pensar mesmo. A gente não está aqui sozinho e tem uma razão para isso. Nós somos seres sociais, precisamos do outro para evoluir, isso já também conversamos, mas é muito interessante a gente começar a pensar na razão dessa convivência, que existem outros aqui, que a vida não gira em torno de nós. O bebê, quando nasce, isso é uma característica muito interessante. Veja como é que é a natureza, né? O bebezinho, embora sejam espíritos reencarnantes, essa fase, até os 7 anos de idade, que ainda está no processo de se dar o desfecho da encarnação, a criança, ela pode ter uma mediunidade natural, vendo espíritos, até se comunicando. A gente sabe muitas vezes que os amigos invisíveis são esses espíritos, companheiros, amigos que estão ali protegendo a criança. Mas ela nasce com um sentimento que nós, né? Ela não vai dizer, não é o bebê que vai dizer eu sou egocêntrico, é quem interpreta, quem estuda. Então, os estudiosos, olhando o comportamento de recém-nascidos e bebês, aí a gente coloca até os 2 anos de idade, um comportamento egocentrado. O ego é, de uma forma muito simples, a gente pode dizer que é essa personalidade. A gente vai chamar desse eu aqui. Então, o bebezinho, ele entende que o mundo gira em torno dele. Ele está no centro do mundo. Tudo gira em torno dele, ou seja, é em função do bebê. A mãe amamenta, a mãe cuida, o pai cuida, enfim, a família, os responsáveis, a gente pode colocar como termo geral de cuidadores, educadores, né, em função das diversidades familiares. Mas é um olhar que é para si. E o bebê vive isso de uma forma muito intensa, porque ele é totalmente dependente. Então, isso faz parte da natureza para que ele demande cuidados para que possa sobreviver. Agora, se isso persiste e adultos têm comportamentos egocêntricos, a gente pode dizer que são adultos com comportamentos infantis, imaturos, né? Então, são bilhões de pessoas, né, com as mesmas necessidades que nós e os mesmos direitos. Filhos do mesmo Deus, de bondade e de amor. E ainda outros bilhões desencarnados buscam os mesmos interesses de vida que buscas. Quem te fez não se esqueceu de colocar as mesmas qualidades na consciência dos teus irmãos de caminho. Então veja que Deus nos criou e não nos criou diferentes, né? Então não há privilégios. Nós somos seres que nascemos, né, da criação naturalmente simples e ignorante. Quando eu falo naturalmente, assim, pela lei divina, pela lei natural, o espírito nasce, se forma com essas características, ser simples e ignorante. Ele vai passando por experiências, e são experiências similares, mas com alguma capacidade de fazer escolhas. Então, nós temos o raciocínio e o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é
como criança também, vamos voltar ao exemplo da criança. A criança pequenininha, então a gente está ali no início da infância, ela começa a explorar o meio em que ela vive, ela começa a olhar para os outros, sai de si para começar a olhar para os outros. Então, isso é um processo que vai se dando e ela vai explorando, ela descobre que tem um mundo em torno dela, então ela quer manusear, ela quer explorar, ela põe na boca, tudo para experimentar, explorar o meio. Então, a brincadeira, né? Ela faz jogos, nessa exploração, por exemplo, ela pega um objeto e joga no chão, descobre que faz um barulho, e aí ela pega de novo e joga. Como que a gente aprende? Por repetição. Então a criança tende a repetir, a repetir. Os pais às vezes ficam enlouquecidos, porque a criança fica repetindo, repetindo, quer ver o mesmo desenho tantas vezes, mas elas repetem brincadeiras, mas é para explorar, é para reforçar ali aquele aprendizado. Mas a criança, como a gente está falando, né, ela tem esse começo de olhar para o mundo, então de explorar, de conhecer o que está à volta, e com isso ela vai adquirindo aos poucos autonomia. Tá? Nós fazemos, enquanto espíritos, muito semelhante. Então é muito bacana isso, porque a nossa história espiritual se repete na história de encarnados, né? Esse processo é muito análogo. Então, nós, seres espirituais, temos uma infância espiritual em que nós vamos explorar, nós vamos testar as coisas, conhecer as coisas e vamos cometer erros. Nós vamos começar a andar e cair para aprender a andar. E a mesma coisa o espírito, ele vai começar a experimentar e vai errar, e vai aprender com erro e vai tentar de novo. E nesse mecanismo, o que a criança tem? Muito limitadas suas opções de escolha, porque ela ainda não tem condições, ela não tem competência para raciocinar e dali depreender os efeitos das suas ações. Então ela não é responsável e com isso ela não pode escolher todas as coisas. Então existe uma parcela, tanto que a gente diz que o livre-arbítrio ele é na medida, né, da nossa evolução intelectual, moral. O espírito é a mesma coisa. Então, se a criança ela tem limitadas opções, o espírito ele tem limitadas opções no seu processo evolutivo. Ele não vai poder fazer tudo o que quer, ele não tem liberdade plena para fazer tudo o que quer. E assim também a gente pode dizer dos espíritos que, né, já adquiriram a consciência, já tem, como a gente falou no capítulo anterior, consciência desperta, sabem que são espíritos, sabem que há leis divinas, então eles se pautam nas leis divinas. Então, é muito interessante que quanto mais a gente tem consciência do que deve fazer, nós temos maior liberdade, porque nós temos maior responsabilidade. Então, isso é muito interessante. Você veja que à medida que a criança vai crescendo, se torna um jovem, eu lembro de dar a chave de casa para o meu filho. Ele chegou numa determinada idade e ele recebeu a chave e podia ir para a escola sozinho. Mas ele conquistou isso por conta da maturidade, da responsabilidade. Eu confiava e sabia que ele ia para a escola. Então, se era alguém que nesse percurso poderia se desviar, ir para outro lugar que não a escola, então ele poderia ser cerceado, ele ainda não tem condições para assumir essa responsabilidade. Assim também os espíritos. Então, quanto mais consciência nós temos, nós nos guiamos pelas leis e como assim a gente escolhe.
A nossa escolha é cumprir com os nossos deveres. Isso é o patamar de espíritos de realmente elevado entendimento, de uma consciência plena ali das leis. Então, eles já estão muito, muito evoluídos e se norteiam por essas leis. Não precisam de leis humanas, não precisam de ninguém dizer para eles o que eles têm que fazer. Eles sabem o que têm que fazer e fazem, mas nós ainda não. Nós temos uma noção do que é certo e errado, mas, por vezes, em função do nosso egoísmo, escolhemos fazer o que nos interessa e não o que é devido fazer. Daí a gente ter que passar por situações de sofrimento, de dor, para o reajuste com a lei, porque nós nos desviamos do caminho. Foi confiado a nós determinada tarefa, assumirmos determinadas responsabilidades, mas nós não a cumprimos. Então, isso, né, a gente pode fazer toda essa analogia. Então, nós fomos criados iguais, mas vamos nos diferenciando pelas nossas escolhas, pelo nosso despertar, né, pela formação do caráter, das nossas características. E com isso, nós vamos tendo aí uma formação diferenciada, né? Tanto a personalidade, que a gente vai dizer do ego, e quanto mais entrando em contato com o self, que para Joana de Ângeles, ela diz que o self é o espírito, é o ser espiritual que tem a sua essência divina. Se tu, para viver, precisa dos outros, tanto quanto os outros de ti, é de justiça, e a razão nos esclarece, a grande necessidade de vivermos bem com os nossos semelhantes, de fazer para com eles o que estiver ao nosso alcance. Então, nós somos seres sociais. Já vimos aqui na nossa conversa que nós somos diferentes, nós temos personalidades diferentes. Dentro da nossa jornada evolutiva, nós fomos, né, adquirindo ali conhecimento, experiência e conquistando graus, né, de evolução, de amadurecimento. Ainda alguns espíritos, apesar de terem sido criados há milhões de anos, ainda se mostram resistentes, né, ainda numa infância espiritual, e nós temos que, parece duro, mas essa é a nossa realidade. Vivemos num planeta de provas e expiações, que isso significa que o mal predomina. Não é o mal lá fora. Quem faz o mal lá fora, né, somos nós. Nós temos o grande mal em nós, que é o egoísmo. Falamos do egocentrismo. O egoísmo é esse ego, né, que aí a nossa personalidade, como a gente se manifesta no mundo, ele está muito exagerado, ele está doentio, né? Ele está querendo, né, centralizar todas as coisas, o egocentrismo, mas dessa vez num grau tão severo que é tudo para si, e não consegue ver os outros, como a gente está colocando no capítulo. Então, se nós fomos criados por Deus para viver em sociedade, somos seres sociais, isso toda a ciência já constatou isso, não há como a gente viver isolados. E hoje mesmo eu lembrei de um filme, no Mundo Selvagem, Into the Wild, é um filme, uma história real, e é um rapaz que ele abandona tudo. Ele se formou na faculdade para atender os desejos dos pais, mas assim que ele se formou, ele entregou o diploma para os pais, rasgou o diploma, enfim, pegou a mochila dele
e tudo que ele queria era viver isolado, bem distante, né, lá para o Alasca, agora eu não vou lembrar detalhes, mas assim, e no caminho, né, nesse trajeto que ele foi fazendo sozinho, ele foi conhecendo pessoas e vivendo ali com elas durante um período. E ele diz que nessa busca da felicidade, ele tem um diário, né? E nessa busca de felicidade, que era o que ele queria, ele achava que ele ia encontrar felicidade estando sozinho, num lugar selvagem, né? Que a nossa natureza seria essa, que a gente seria feliz num mundo assim. Descobriu que a felicidade real só existe quando é compartilhada. Essa é a grande mensagem que ele deixa. Ele, já tô dando aí o spoiler do filme. Ele é encontrado, né, uma semana depois que ele vem a falecer, tem esse diário, e esse diário aqui se baseou o filme. Então, a ideia que fica a felicidade, ela só é possível quando nós convivemos, quando nós reconhecemos o outro e não o outro ser usado como objeto para atender os nossos desejos, os nossos caprichos. Porque a gente vai ter uma sensação assim de satisfação, né? Mas ainda um vazio, porque precisamos do outro para até encontrar a nós mesmos. Esse voltar para si mesmo, né, muitas vezes é encontrar esse outro em nós, esse ser espiritual em nós, porque muitas vezes nós estamos voltados para uma ideia de nós, uma ilusão, um personagem que nós criamos a nosso respeito. Então, é muito bacana fazer essa reflexão de que nós precisamos dos nossos semelhantes, que a gente fala que é semelhante porque são seres humanos, mas que a gente tem que reconhecer a diferença que há entre nós, a diversidade, que isso é que enriquece, isso é que nos eleva, né, para uma aprendizagem, isso que nos dá aí oportunidades de, né, reconhecer novos mundos, ter outros pontos de vista. O suprimento divino de ninguém se esquece no que tange as nossas necessidades. O que achamos que falta na economia da natureza é consumido no desperdício dos que abusaram daquilo que foi colocado em suas mãos, registrando na escrita superior a ignorância, que por vezes atende ao karma dos sofredores. Veja aqui que ele está dizendo que nós fomos, né, criados por Deus, que existe a necessidade de vivermos, né, juntos, para vivermos bem também, e que Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Deus não esquece, Ele vai suprir todos nós naquilo que nós precisamos. Só que Ele chama a atenção pelo fato de que algumas pessoas retêm para si. E quando elas fazem isso, né, nesse consumo ali, há um desperdício. Então, os recursos, eles estão disponíveis para todos. Deus criou um planeta cheio de recursos, que é para todos os habitantes do planeta. A água que existe aqui é para todos. O ar que nós respiramos, graças a Deus, ainda não estão cobrando por isso. É de graça para todos. Então, o sol é para todos, a chuva, né, é para todos. Então a gente sabe que chove sobre ricos
e pobres, chove, faz sol sobre maus e bons. Que essa exuberância da natureza é a amostra de que Deus nos ama a todos e dá todos os recursos para os seus filhos. Acontece que alguns de nós, pela ganância, pelo egoísmo, acumulam, retiram desses recursos naturais, né, e dali acumulam, e de modo que eles estão abusando, estão passando dos limites daquilo que foi colocado em suas mãos. Então, é colocado ali, nesses termos da ignorância, que vai levar muitas vezes ao sofrimento. Então, a gente precisa começar a sair desse lugar de ignorância. Se nós nascemos espíritos simples e ignorantes, está na hora da gente começar a conhecer as coisas e principalmente a saber e a reconhecer que nós somos seres espirituais, filhos de Deus, todos iguais, amados por pelo nosso Pai, né? Então, a natureza é recurso que deve ser disponibilizado para todos. Não faz sentido, se eu começo a me ver como um ser espiritual, acumular coisas, acumular bens, acumular riquezas e pegar, né, terras e explorar. Vai com calma, porque o corpo vai morrer, o espírito vai desencarnar, ele vai ver que nada disso lhe pertence, tudo pertence a Deus, e que ele não fez bom uso. Ele não multiplicou, ele não olhou para o outro como um igual, aquele que também está aqui para receber os recursos que Deus disponibilizou. Então a gente não pode ficar querendo pegar esses recursos só para si, né? Não existe falha na natureza. O que achamos injustiça é puramente aparência. Cada um recebe justamente o que merece no avanço da própria vida. Se te interessa receber coisas boas, não deves duvidar da lei que nos fala que é dando que recebemos. Os outros são continuação de nós mesmos, nos termos filosóficos, que a escrita alcança para mostrar as belezas do oculto. Veja que interessante que ele coloca ele faz outra colocação, né? Então leva a gente a ponderar em outro caminho também, né? O que a gente pode extrair daqui? Que não existe falha na natureza. Certamente a gente pode ler a natureza como leis de Deus. Então não há injustiça. Então também, se eu abusei numa encarnação, eu acho interessante porque as pessoas que se dizem... Hoje em dia ninguém se diz racista, né? Mas a gente fala de um racismo estrutural, ou seja, ele está impregnado nas nossas atitudes, na forma como a gente fala. Mas vamos colocar um exemplo de uma pessoa racista. E ela se coloca então como sendo o branco, o perfeito, o bom, o correto, e a raça, né, mais forte. A gente já teve um episódio na história assim, né, que a gente conhece pelo nazismo, em que estava baseada numa teoria de Galton, que era a eugenia, e dali pensando numa raça pura. Vamos pegar esse episódio histórico. Quando esses espíritos desencarnam, qual a experiência que eles vão ter? Se não, às vezes, numa pele negra, né? Mulheres reencarnando como homens, homens voltando com corpos femininos, porque nós vamos experimentar tudo. Nós vamos ter que, muitas vezes, passar por aquilo
situações que nós infringimos aos outros. Então, se nós estamos na opulência, podemos vir numa situação de miséria. Essas diferenças ocorrem porque ainda existe o egoísmo em nós, em todos nós. Então, são experiências que cada um deve passar para poder aprender, para poder reconhecer que eu errei aqui, eu abusei de uma determinada condição e agora eu venho para resgatar. É tudo um resgate, um aprendizado. Então não há injustiça. O que há é uma aparência. Agora vejam bem que Jesus falava, né, do escândalo. E ai daquele que cometer o escândalo, né, de onde vier o escândalo. Então a gente deve cuidar, muitas vezes, que o escândalo ele é necessário porque faz parte do processo de regeneração, de resgate, ainda como momentos de expiação para alguns espíritos, mas que nós não estamos aqui, não regressamos numa nova encarnação para errar de novo. Nós viemos para continuar evoluindo. Ou se a gente estava ali parado, porque como a gente não regride no nosso processo evolutivo, a gente fica às vezes marchando no mesmo lugar, né? Isso eu já falei no livro da Bênção da Gratidão, do Richard Simonetti. Ele falava disso, dessa marcha no mesmo lugar, você não sai do lugar. Mas nós temos que avançar. E nós vamos avançar quando a gente reconhecer, né, que somos seres espirituais e que tudo aqui é concessão divina, que Deus nos provê de todos os recursos necessários e que muitas vezes vamos sofrer por escândalos que outrora nós fomos aquele que promoveu o escândalo, né? O escandaloso. Vejamos aqui que cada um recebe justamente o que merece no avanço da própria vida. Se te interessa receber coisas boas, dê coisas boas. Então tem a lei da ação e reação. Dê coisas boas, vai retornar coisas boas. E essa é a beleza da justiça divina. Porque não só são os problemas, os erros que nós cometemos, os crimes, mas todo o bem que fizermos. E isso vai nos colocar bem mais adiante na nossa marcha. Os outros são continuação de nós. Veja que, se a gente pensar em termos de reencarnação, os outros lá no passado, né? E o que nós fazemos com o outro, então tá tudo envolvido, né? Nós continuamos a jornada e nós, na relação com os outros, nós ali influenciamos. Então, vamos seguir, né? Se queremos afastar o inconveniente de nós, não aprendamos as lições da inconveniência. Ó, que bacana! Se nós queremos afastar o que nos é inconveniente, o que nos desagrada, se nós queremos afastar a violência de nós, aprendamos a não ser violentos. Aprendamos, se nós queremos afastar o mal de nós, aprendamos a ser bons, né? A não fazer o mal. Se a gente quer o bem pra gente, a gente deve ser o primeiro a fazer. É o que Gandhi também falava, né? Se a gente quer um mundo melhor, nós temos que começar, né? A transformação começa em nós. E nós tivemos vários enviados, né? Também Paulo Freire foi um desses, que colocava assim, a gente quer ver um mundo melhor, esse mundo começa por nós, pela nossa educação, pela nossa transformação moral. E porque somos nós que vamos agir no mundo. Não é esperar um Salvador. Cristo já veio e nos ensinou que nós é que temos que fazer.
que Ele é o guia, Ele não é o que vai fazer por nós, mas Ele é que vai mostrar o caminho para que nós possamos trilhar. Deus a ninguém deserda, nem aniquila espírito algum, porque não lhe obedece. Então não há punição. Deus não fala assim, você não é mais meu filho porque você agora foi desobediente. Não tem essa. Tem a lei de ação e reação. Isso é uma lei divina. Nessa lei divina será feita a justiça, estabelecerá a ordem de todas as coisas. Ele criou leis e elas nos disciplinam quando erramos o caminho de que deve ser percorrido. Se alguém te perseguir, não faças o mesmo. Se o revide for a tua arma, essa defesa estraga a tua própria oportunidade de compreender aquele que não te compreende. Veja que a gente realmente tem que começar a se desarmar. E se a gente, eu não gosto desse termo, né? Porque arma refere-se aí mais um instrumento. Então, vamos colocar assim, da gente se equipar de amor, né? Ter recursos outros que não da violência. Procura sempre a justiça, sem o exagero, e ama sempre a verdade, sem que a ofensa apareça. Então, seja verdadeiro, seja justo, mas que isso não seja algo a humilhar alguém, né? Os outros têm o mesmo direito que temos como ocupantes de lugares na grande extensão infinita. Todos nós temos o mesmo direito. Estamos, não estou falando de direito na terra, não. Estou falando em relação a Deus, né? na criação. Deus nos criou com os mesmos direitos, submetido às mesmas leis. Deus assiste o ladrão tanto quanto o justo, o assassino tanto quanto o homem de bem, porém cada um recebe o que busca pela vida que se dispõe a viver. Então a gente tem que ter essa clareza. Hoje mesmo eu expliquei para uma colega que não é espírita que o mal não existe. Porque não podemos conceber um Deus de amor, do bem, né? Como alguém criando o mal. Então, ele criou o bem, como ele criou o sol. Agora, a noite, ela não existe em si, a sombra não existe em si. A sombra é a área que não está iluminada. Então, assim também, o mal é a área que não está iluminada por Deus. É quando nós nos afastamos, porque Deus está presente em tudo. Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe tudo, está em todo lugar. Só que nós nos afastamos. Nós nos afastamos para alimentar o nosso egoísmo, nos colocando como Deus. Nós colocamos como centro da vida, como se todo o restante girasse em torno de nós. Não é assim, tá? Mas Deus sabe, Deus nos ama a todos. Ele não vai nos deserdar, nem punir, como nós falamos, tá? Mas nós vamos receber aquilo que nós fizermos. Então, o mal, na verdade, acaba sendo uma criação humana e não divina. O Senhor não os distingue os seus filhos. Eles são todos iguais à sua magnânima visão. Ama a todos, qual o sol distribui seus raios para todas as direções do universo, sem nada exigir dos beneficiados. Quando pensares, meu irmão, nas tuas necessidades, lembra-te igualmente da carência dos outros. E, se for possível, trabalha em favor deles. Que esse trabalho, quando não é vendido, gera pontos de vida na luminosidade do amor. E aqui nós estamos vivendo um momento crítico, um momento que é para dar esse testemunho de olharmos para o outro sem julgamento
e ajudar sempre que possível, porque o mais forte tem que cuidar do mais fraco. Então, se nós temos condições hoje de auxiliar o próximo, nós não temos que impor barreiras, condições. Nós temos que fazer o que nos compete. Claro, as limitações a gente tem, porque nem tudo a gente pode fazer, mas sem ficar julgando o outro. Como eu já falei em outros momentos, vou repetir, na hora de ajudar o outro, nós temos que estar disponíveis e não é oferecer o que a gente acha que o outro precisa, é indagar o que ele precisa para que a gente possa oferecer. Porque muitas vezes o que a gente quer oferecer passa muitas vezes de supérfluos, né? Coisas que nós temos que já falei em outros momentos também, é como se fosse uma espécie de descarte. Ah, eu não quero mais isso, vou dar. Eu não quero mais isso, vou dar. Só que, será que é isso que aquela pessoa está precisando? Será que é isso que a gente realmente precisa dar? Será que não há algo muito mais valioso em nós para poder dar? Nós sempre temos algo para dar. Sempre temos, nem que seja uma oração. Então, vamos nos colocar mais atentos diante da necessidade do outro, sem colocar barreiras, sem fazer julgamentos, buscando doar o máximo possível. Quando escolhemos alguém para a nossa amizade ou para o nosso amor, exigimos qualidades, perfeição, tudo de bom que nos agrade. Por que não fazer o mesmo conosco? Nós queremos isso dos outros, né? Mas e nós? Por que a gente não tem que cobrar isso de nós? Veja aqui a reflexão que ele nos coloca agora. Estamos diante de toda uma reflexão, uma passagem aqui, para olharmos para o outro, entendermos que ele é igual a nós, né? Iguais direitos, somos espíritos, não somos esse corpo, e que aquilo que nós exigimos do outro, porque nós estamos julgando o outro a partir da nossa perspectiva, daquilo que nós queremos, colocando aí o egoísmo em exercício, nós precisamos fazer essa avaliação em nós. Será que eu estou à altura do outro? Será que eu não estou aqui fingindo que eu sou alguém que eu ainda não tenho essas qualidades? Faça isso conosco, né? Cada um consigo. Eles certamente devem pensar o mesmo de nós. Porque a gente pensa assim do outro, o outro também tem o direito de pensar assim a nosso respeito. Atraímos o que somos. Melhoremo-nos por dentro, que as companhias nos acompanharão no quem verdadeiramente somos. É a lei dos afins. Os afins se atraem. Então, se nós somos bons, vamos atrair pessoas boas ao nosso redor. A lei dos afins que nunca erra no trabalho das uniões. Trata os outros como se fosse tu mesmo. Alimenta o mesmo interesse de servir aos teus irmãos como se os estivesse fazendo em teu favor, que a tua amizade crescerá, mostrando-te a verdadeira estrada onde a tua inteligência e o teu coração encontrarão o reino da consciência em perfeita harmonia, com a harmonia universal, em paz com Deus. Então, nossa consciência ficará em paz quando nós passarmos a agir dessa forma, né? Passar a ter interesse nos nossos irmãos, ver que nós atraímos também por conta das nossas vibrações e nesse processo de dar e receber, nessa troca que vai dar não é só bens materiais, mas principalmente o bem maior do amor, nós vamos nos reconhecendo o outro nesse processo de autoconhecimento e evolução. Tenham todos uma ótima reflexão, muita paz e até o próximo encontro.